a gente tem os vikings, eles desembarcam em Santos, vão para perto do Paraguai, e algumas mulheres guerreiras, elas vão para o Peru, em Machu Picchu, e acabam fundando aquela maravilhosa cidade. A conseguiram ou não? E elas vão fundar. Então, a história viking a título nacional é muito interessante. Os vikings também estiveram no Canadá. Os vikings estiveram onde? Na Irlanda, na Islândia, na Noruega, Escandinávia. Tiveram na Grã-Bretanha, né? Eles mesclam, eles se fundem também com os bretões. Tanto que quando você vai... Quem foi para Londres? Algum de vocês já foi para Londres? É patrimônio nacional o corvo. Odin andava com um corvo aqui e um corvo aqui. E quando ele queria se transformar, como é que ele se transformava? Num homem um pouco arcado, com um chapéu pontudo preto, como se fosse um velhinho, como se fosse um mago. Por isso que a gente se fantasia com toda a característica de Odin. Ou ele se transformava num corvo. Em Londres, nos palácios, quando você vê corvos, é patrimônio imaterial preservar esses corvos, exatamente na intenção de que você estaria tocando Odin. Então a gente tem, por exemplo, Odin, que ele é o rei, né, o pai de todos os vikings, vamos dizer, os deuses. O filho querido dele, quem é? Você sabe? Thor. O Thor com seu martelo, que seria o comparado, a gente pode comparar com Xangô, seria quase parecido com ele. E, infelizmente, quem é que ficou apaixonado por essa história viking? Hitler. Aí ele pega o martelo de Thor, que eu vou mostrar depois para você. Será que vocês conseguem o martelo de Thor? O martelo de Thor. Bom, ele vai colocar para vocês? Thor tinha um martelo, e com isso ele era o deus do trovão, né, que a gente tanto assistia em desenho, tanto no filme. E ele tem um desenho que eu vou mostrar para vocês, que é quase que uma suástica, né? Hitler, quando vê a história das valquírias, se apaixona por esse tema todo, e ele rouba essa ideia e usa como símbolo nazista invertido. Então daqui a pouco ele vai mostrar para vocês aqui. Quem é outro deus querido que existe? A gente tem o Thor, nós temos Baldur ou Balder, que era um deus também muito bonito. A gente tem o Loki, não tem o Loki? O Loki, o que ele é? Ele é o deus da mentira, né? Mas o Loki, ele é irmão de quem? Não é irmão de Odin, sabia? Não, no filme ele é irmão de Thor. Mas ele é irmão de Odin. Na verdade, a gente tem um reflexo que o cristianismo se aculturou. O que ele faz? É Deus e Satanás. Então o Loki, ele teria a função de equilibrar esse mundo entre o Yin e o Yang. A gente tem Frigg, que era esposa de Odin, que seria praticamente comparada. Essa daqui, ó, que bom que vocês encontraram. Essa daqui é uma imagem de uma rainha peruana. Essa mulher é caracterizada pela possibilidade dela ter sido, no passado, uma viking, gente. Então, essa imagem aí que foi reproduzida, sabe aquelas pessoas que reproduzem através do crânio, ele monta a pessoa inteirinha? É isso daqui. Essa rainha é do século X. Então as pessoas acreditam que os vikings estiveram aqui na América, aqui no Brasil e na América do Sul, entre o século X e o século XI. É tão incrível essa história que eles acreditam que os vikings estiveram na região, o que é hoje a Amazônia, eles também estiveram lá. E que eles teriam usado até o pau-brasil para usar no seu madeiramento. Também acredita-se que Salomão trouxe uma equipe aqui para o Brasil para levar a madeira para construir o templo de Salomão, sabia? Por isso que tem, como é que chama o rio? Não tem o rio Solimões? Então, em homenagem a Salomão. Então tem muito mais mistério do que a gente imagina, a nossa vã consciência, né? Então a gente tem, nós temos Odin, nós temos Thor, Baldur ou Balder, nós temos Frigg, que era esposa de Odin, nós temos os outros deuses, por exemplo, o Loki, ele teve uma filha chamada Hel,
que praticamente o inferno, né? Ele teve um caso com um gigante, com uma gigante de gelo, e nasceu a ideia do inferno. Para os vikings, o inferno, ele era frio. Para Helena Blavatsky, a fundadora da teosofia, o inferno também é frio. Para o espiritualista como eu sou, o inferno é frio. O mundo do céu, dos anjos, de toda essa organização cósmica que seja superior, ela é muito quente, ela é abrasadora. Os anjos, eles se abrasam, eles pegam fogo, sabia? Quando eu abraço essa minha amiga aqui, estou sendo calorosa com ela, eu estou numa função superior. Agora, se eu olho para ela e viro a cara, esse gelo que eu estou dando nela, eu estou agindo de modo inferior. Infere, inferno. Então, essa ideia cristã do inferno ser quente, para a gente não faz sentido. O inferno, ele é frio. Então nós temos toda essa energia dos deuses e foram encontrando peças. Será que a gente... o martelo de Thor aqui, mas eu queria essa daqui, ó. A ideia do... Quer ver? Ó, no meu celular tem. O oráculo viking, ele provavelmente ele apareceu no ano 50, gente. Olha que incrível, com muita força. Se você imaginar que a morte do Cristo foi no ano 30, 20 anos depois apareceram as runas. Como é que a runa surgiu? Foi por conta de um sacrifício de Odin. Odin, ele é o... Eu sempre vou fazer um paralelo para vocês entenderem, porque como eu sou também da religião afro, a gente consegue fazer um paralelo. Odin seria o que a gente chama na religião afro-brasileira como Olodumaré. E ele fez, ou Olorum, então ele fez um sacrifício, ele ficou pendurado na árvore chamada Yggdrasil por 9 dias e 9 noites, ele se corta, ele arranca um olho, dizem algumas atrizes das lendas, ele arranca o próprio olho e ele tem em mãos as runas divinatórias. E Odin, onde é que vivia Odin? Se vocês viram esses filmes aí que tem o Thor, onde é que ele vivia? Né? Então ele vivia, existia o mundo de cima, o mundo de baixo onde viviam os mortais, em Asgard, e nós tínhamos Yggdrasil, que era a árvore da vida. Inclusive Yggdrasil, se você pensar, ela tem uma semelhança muito grande com o nome Brasil, não é? Yggdrasil. E eu vou falar uma coisa para vocês, é muito possível que os vikings estiveram no Brasil, sabia? Enquanto a gente tem o descobrimento em 1500, mais ou menos em 1100, nós tivemos vikings em território nacional, sabia? Eles descem, eles aportam em Santos, eles ficam em Santos, depois eles vão para Pedro Juan, Cavaleiro, né? Então eles saem de Santos, vão para Pedro Juan, e lá eles formam famílias naquela região. Então, essa cidade, ela é bem pertinho do Paraguai. E olha que coisa interessante. Arqueólogos encontraram enterrados pessoas muito grandes nessa região, e uma coisa incrível, encontraram enterrados, além desses esqueletos, claro, mas encontraram cães dinamarqueses. Ora, como é que você tem um cachorro dinamarquês perto do Paraguai, gente? Olha que coisa incrível. Então eles encontraram, e há uma forte tendência a entender que os vikings estiveram no Brasil, nessa região. Aí o que acontece? Parte de um grupo de mulheres, que são as que acreditavam nas valquírias, né? Porque Odin tinha suas filhas, as valquírias, as grandes guerreiras. Quem assistiu o seriado dos vikings na Netflix, levanta a mão. Ah, gente, assistam, olha. O primeiro capítulo, a primeira parte, é muita luta, às vezes enche um pouquinho de sal. Mas vai para o segundo, nem que se sentir vai para o segundo. É uma aula sobre os vikings. Por quê? Porque a história é real, do Netflix é real. O nome é Valkyria, viu? É, isso.
Então, você vai entender nesse universo viking que nós temos Odin, que seria o grande deus, ele tem as suas filhas, que são as guerreiras, e parte, gente, dessas mulheres guerreiras que estiveram no Brasil, sabe para onde elas seguiram? Para o Peru, para Machu Picchu, sabia? Então eu tenho aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas eu trouxe no meu celular, uma rainha peruana, que eles encontraram, os arqueólogos, até a forma, eu vou mostrar para vocês, eu vou ter que mostrar no celular, eu acabei esquecendo não imprimir, mas eu mostro depois. É da rainha peruana? É uma rainha peruana. Ah, ok. Ah, peraí. E se eu mostrar para ele pro celular, será que ele consegue ver as imagens para mim? Gente, espera um pouquinho, olha, a gente consegue, talvez a gente consiga ver, né? Espera um pouquinho. Que morde o próprio rabo. Sim. Eles acreditavam que é da mitologia também nórdica, e eles acreditavam que essa serpente circundava o planeta. O povo africano também acredita com a Rugoboi, com o Xumaré, a mesma coisa. A bússola viking, eles usavam também, lembra muito os assentamentos de Exu, eles usavam para poder fazer os trajetos dele para outros países. E isso daqui que eu queria mostrar para vocês. Hitler. O símbolo, ele é o martelo de Thor. Então, quando ele faz isso, é esse símbolo aqui. Energia. Hitler pegou esse símbolo e ele inverteu. Nossa. Por exemplo, nós temos um outro deus, que é o deus Tyr, e ele é representado por uma seta. Ele pega o símbolo da seta do deus Tyr e coloca no emblema da guarda dele, que ele usa. E o símbolo do Soelu, que é uma forma de S, ele criou o quê? A SS nazista. E o que acontece? Quando os vikings vieram supostamente para o Brasil, e que eles vão para o Paraguai, e acredita-se que também eles ficaram na Argentina. Por que você acha que o Hitler era fascinado pela Argentina? Ele queria encontrar o quê? Tanto o conteúdo viking, como o que ele queria? O Santo Graal, para poder ter a vida longeva, porque ele queria ser imortal. Tanto que tem pessoas que não acreditam que ele tenha se matado, que ele teria vindo para a Argentina e ficou lá. Você sabe que a Argentina tem muito... ela é coberta muito nazista. Então, aquela região da Argentina, Paraguai, a região do Peru, a gente tem um conteúdo viking de bastante relevância. Agora vamos falar um pouquinho das runas. Runa significa segredo, mistério. São 24 runas. Cada runa tem um significado. Eu consegui popularizar então em 1987 aqui no Brasil. Fiquei um tempo estudando e agora a gente fez o lançamento. Quem é que joga runas aqui? Tem algum de vocês? Você joga? Não, você não joga. Não. Ah, você quer ser... Porque ela está tatuada, né, com os caracteres. Por exemplo, pode falar. Mas é tatuagem definitiva que você fez? A maquiagem. Tá, por exemplo, ó, o que você tatuou aqui é o símbolo do culto da bruxa, da maga. Então você tatuou muito bem. Né? Levanta. Exemplo, A gente quer ver. Vikings, as pessoas estão querendo ver. Levanta, vai. Ó, esse símbolo aqui é o símbolo do oculto. A passagem, ela fez um símbolo do oculto aqui também. Né? Ficou lindo, viu? Gostei. Muito bom. Estava bem, mas muito bom. Muito lindo. Esse símbolo que ela tem aqui é o símbolo do oculto e da proteção doméstica também. Então, você está bem caracterizada, ainda mais com cabelo ruivo. Proteção feminina. Né? No universo dos vikings, das runas, as mulheres têm grande valor. Elas são tão guerreiras quanto os homens. Isso você assiste no seriado da Netflix. Ela mandou. Ó, ela está falando que tem outro, mas eu não sei falar. Ela vai falar para vocês. Qual é? É o seriado Ragnarok. Então pronto, ó, tem mais um que ela vai falar. Você falou pra eu ver. Não. Shadowhunters.
Não é esse não. É Sadolon. Então nós temos 24 runas mais Sandaman. onde você vai conseguir predizer o futuro, né? E você, através das runas, ela foi passada por uma tradição oral, não tinha livro, né? Foi muito difícil você conseguir alguma coisa nesse sentido. Então eles tiveram uma grande ascensão, eles têm um declínio por conta o cristianismo acabou apoderando essa cultura viking. Ela cai em declínio, ela volta com Hitler e depois da queda do Hitler ela cai em desuso. Em 1980, o Ralph Bloom lança o livro Runas, eu no Brasil popularizo em 87 e as pessoas voltam a querer falar sobre as runas. Então, o que eu estou pensando para a gente trabalhar aqui? Primeiro eu vou fazer um sorteio do meu livro de... Eu vou fazer um evento que a gente vai trabalhar com runas. Eu trabalho com magnetismo, que é a energia vital, onde a gente ativa runas. Eu queria saber como vai ser esse evento. Vai ser agora 8 e 9 de julho. O evento, como vai ser o evento dela, saiu a runa Laux, que é o próprio caldeirão da bruxa. Vai ser um mega evento maravilhoso. A Igreja Católica, o que fez? Ele condena essas mulheres e as queima. Exatamente. Né? Queimam, enforcam em Salem, as mulheres eram enforcadas, na Espanha elas foram trituradas, massacradas. Ou seja, nós todos somos netos das bruxas que não conseguiram matar, mas nós estamos aqui firmes. É isso aí. E daqui a gente não sai. É que aí também Eu vou fazer um coração então próximo. É isso, Brasil.